Olá, meu amigo, minha amiga, muito obrigado por vocês estarem aqui no nosso Portal do José, hoje há 10 dias das nossas eleições. E nesse momento onde todos nós estamos tendo uma participação ativa política nesse cenário brasileiro, algumas coisas são fundamentais para a gente fazer. Em primeiro lugar, manter a nossa sanidade mental, nosso equilíbrio emocional. Porque eu tenho certeza que todos vocês já sabiam que a gente estava lutando no meio desse processo todo contra forças muito importantes, muito poderosas, a personificação do mal na figura do presidente da República, a personificação do mal em todas as pessoas que estão mais próximas dele, as pessoas que estão se apresentando o tempo todo pela internet. A gente está vendo essa personificação em todo tipo de mensagem que a gente recebe, cenas que a gente vê, pela propaganda eleitoral oficial. Isso provoca também uma situação de muita inquietação nossa na medida que nós vemos uma série de coisas e nós não vemos a reverberação dessas situações nos grandes telejornais. É como se eles estivessem de fato escondendo de propósito algumas situações que nos incomodam bastante. Aí a gente vai acumulando cada vez mais essa inquietação. Sobretudo nesse momento onde, por mais que a gente esperasse que o poder econômico, o grande poder que está estruturado por trás do governo Bolsonaro, ou da figura dele, por mais que eles tivessem uma série de ferramentas, nós não imaginávamos que as ferramentas iriam ser tão descaradas, tão infames, tão desonestas, tão mentirosas. Então isso provoca um choque muito grande em todos nós, né? É como se a gente estivesse assistindo aqueles filmes de ficção científica, né, numa cidade que foi acometida ali por zumbis, e a gente estivesse naquela situação, tentando fugir dessas pessoas, tentando se esconder por todos os cantos, porque parece que a doença daquele filme, né, está se reproduzindo aqui na nossa sociedade. A gente vai vendo uma histeria, uma situação assim, que é absolutamente inexplicável. A gente não consegue compreender à luz da nossa racionalidade. Eu gosto sempre de lembrar aqui para vocês que esse fenômeno não começou nessa campanha eleitoral agora, nesses últimos meses, não. Há anos eu venho denunciando aqui, desde que eu criei o Portal do José, como a omissão dos grandes veículos de comunicação estava fazendo com que esse povo malévolo, né, estivesse se nutrindo, estivesse se vitaminando, como essas situações trafegaram sem nenhum tipo de oposição. Sobretudo porque as instituições aqui no Brasil, principalmente o Ministério Público Federal, a Procuradoria-Geral da República, o Congresso Nacional, enfim, todos eles estiveram acumpliciados com essa história toda que nós estamos vendo nesse momento. Mas o que a gente vai fazer? A gente vai ficar sentado na nossa casa, de frente para a TV, esperando o tempo passar? Não, nós temos que entender esse processo e ir para o sol. Temos que ir caminhar, temos que conversar com as pessoas, temos que esclarecer sobre algumas situações que estão acontecendo e é por isso que eu estou aqui com vocês. Gente, nós temos uma tarefa muito grande daqui até o dia 30, porque esse poder todo que eu me referi aqui na abertura do nosso encontro, ele está atuando de todas as formas. Se vocês observarem, quem acompanhou a aparição, a ida, a entrevista, né, do ex-presidente Lula lá no Flow Podcast, quando eu acessei o canal, a primeira coisa que apareceu foi uma propaganda do Bolsonaro. O que é que está acontecendo? Todo mundo que visita canais de esquerda está recebendo mensagens, propagandas de Bolsonaro, da campanha de Bolsonaro, porque eles estão tentando pescar o eleitor que vai votar em Lula, que pesquisa assuntos relacionados à campanha de Lula, para tentarem reverter esse voto. Como são milhões e milhões de inserções, eles estão tentando garimpar de todas as formas, para vocês verem como é que o poder está atuando. Agora, o que é mais chocante, né, para todos nós é ver que a religião está sendo utilizada dessa forma tão histérica, provocando uma deformação tão grande no processo que está acontecendo aqui no nosso país. Bom, eu vou conversar com vocês sobre alguns aspectos, mas eu não posso sempre deixar de lembrar para você que está chegando agora no nosso portal, para você se inscrever aqui conosco, você que é muito bem-vindo. Nós estamos aqui fazendo esse trabalho, né, essa tarefa de contenção dessa insanidade toda que está vindo por todos os lados, né? Existem muitos canais de amigos aqui na internet também que estão fazendo a mesma coisa, enfim. E nós temos essa tarefa de chegar para as pessoas que a gente conhece, as que a gente encontrar, para conversar sobre algumas coisas, né? Pois bem, se gostar, dê joinha também nos nossos vídeos, compartilhe, mande seus comentários e vamos seguir em frente, tá bom? A gente tem alguns assuntos objetivos, tá? Essa introdução hoje foi um pouco maior, porque é importante, né, a gente tentar se situar onde nós estamos nesse processo todo.
a gente vê situações concretas como essa. Plano de Guedes vê salário mínimo e aposentadoria sem correção pela inflação. Ou seja, é um governo que está atuando a favor de uma classe dirigente, uma classe do poder econômico, que não vai mudar absolutamente nada em favor do povo brasileiro. Isso que é uma coisa pavorosa. A gente vê multidões, milhões de brasileiros tentando prestar apoio através do voto a Bolsonaro para justamente manterem as suas condições de desigualdade social. É uma coisa absolutamente surreal e que tem algumas explicações nesse momento. Hoje tem uma coluna aqui da Miriam Leitão. Eu não sou de aplaudir a Miriam Leitão de uma maneira geral, né? Até porque, enfim, está num veículo de comunicação que está a serviço sempre desse poder econômico que eu estou dizendo aqui. Mas hoje ela fez na coluna dela um texto, né, que tem o seguinte título: Abuso de poder político e econômico. Aí no subtítulo tem: Vamos ser claros sobre o novo consignado? É estelionato eleitoral, irresponsabilidade fiscal, compra de votos e abuso de poder econômico. É isso que está acontecendo. Mas a coisa ficou tão deformada, tão distorcida, que até para mover uma ação no futuro contra tudo isso que nós estamos vendo, haverá um enfraquecimento muito grande, porque o monstro foi gestado, né? Os zumbis estão espalhados por todos os cantos. E aí a gente vai vendo situações como essas aqui. Eu vou colocar aqui algumas situações só para ilustrar um pouco algumas coisas que estão acontecendo. Eu recebo muito material de muitos amigos aqui do portal, né? E que essa aqui é de um seguidor nosso lá do Pará. É assim, muito indignado, mostrando, né, como está havendo uma desfaçatez muito grande, né? Eu não conhecia essa cena aqui, tá, gente? Isso aqui parece uma micareta dentro de um templo religioso que é proibido pela lei, sobretudo para fins políticos, né? Vamos ver aqui a indignação do nosso amigo aqui, vamos lá. Acreditem se quiser, onde eles estão fazendo essa patifaria política é dentro de uma igreja, dentro da Assembleia de Deus do Brás. Para você que não me conhece, meu nome é Adler e eu sou teólogo de tradição batista e hoje eu vou te mostrar aqui. Então, aqui o meu amigo ficou indignado porque é quase um baile funk gospel, né? E aí a gente fica super assustado com esse tipo de situação. O TSE, acabou de sair hoje, né? Está estendendo mais o seu poder para tentar emparedar um pouco esse volume de fake news. TSE amplia poder da corte para barrar conteúdo que considerar fake news. Olha, está vindo muito tarde, mas antes tarde do que nunca, né? E aí, gente, eu recebi também do meu amigo aqui, Santarém, esse post aqui de um rapaz que é evangélico, ele tem um canal chamado Victor, né, Plantando na Varanda, e que eu, por acaso, até seguia, né, porque eu gosto muito de planta também, e ele fez aqui um desabafo. Eu acho que esse vídeo dele poderia ser mais reverberado, porque poderia, não deveria, inclusive na propaganda eleitoral do PT, porque para ser relembrado, né, o que aconteceu aqui no Brasil. E ele faz aqui um chamamento muito interessante que eu quero compartilhar com vocês. Vamos lá. Dos evangélicos votaram em Bolsonaro. E eu tô aqui me perguntando como tanta gente evangélica votou nesse homem. Tudo isso porque ele fala: eu sou contra o aborto, sou contra a ideologia de gênero, ou sou a favor da família? Será que essas palavras o tornaram cristão? O que faz você pensar que Bolsonaro é um cristão? Eu vou mostrar um vídeo agora pra você chocante. Eu quero que a gente tire as provas dos 9 juntos, se ele tem atitude cristã. Por favor, tem muita gente morrendo, minha gente. Por favor. Vão ficar chorando até quando? Pelo amor de Deus. Por favor, não posso estar porque nunca conseguiu. Não, gente, ai, não tinha conseguido leito com meu pai. Não é roupa, você levanta, Vão ficar chorando até quando? Respostas chocantes, diz desprezo. Evangélico, isso é ser cristão? Isso é ter uma atitude cristã? Imagina agora Jesus, imagina quando a Marta avisou Jesus da morte de Lázaro. Qual foi a resposta de Jesus? Imagina Jesus dizendo: e daí? Eu não sou coveiro. Imagina Jesus dizendo para o cego Bartimeu:
Vai ficar chorando até quando? Não vai parar com esse mimimi? Imagina Jesus deixando para lá os mais de 700 mil mortos só de Covid e no estado do Amazonas onde teve o caos maior por falta de oxigênio. Jesus jamais faria o que Bolsonaro faz. Jesus jamais diria o que Bolsonaro diz. Como pode o fanatismo ser tão grande? Será que as pessoas não enxergam? A gente não pode esquecer do que aconteceu. Isso não é normal, evangélico. Isso não é de Deus. Isso não é ser cristão. Um cristão de verdade deveria ter vergonha de votar nesse homem. 62%. Eu vou tentar compartilhar, mas eu não garanto aqui porque eu não consegui a fonte, né? Eu peguei aqui do meu amigo aqui em Santarém, vou ver se ele manda para mim esse material. E aí, gente, o que isso denota para a gente? Que nós acabamos ficando emparedados por esse volume de insanidades. Isso mexe com a nossa sanidade, na medida que a gente fica pensando, olha, como é que isso é possível? Como é que um pastor como Silas Malafaia publica um vídeo mentiroso, ele sabe que é mentiroso, como é que isso se espalha pelas redes de uma maneira geral? Como é que tem tanta gente? Teve um outro pastor chamado Valadão também, que vai para a internet e finge que está sendo obrigado a se retratar. É gente que perdeu qualquer tipo de valor, de hombridade, de honestidade, de ética, de moral. São pessoas que estão lá naquele João 8,44. São pessoas que estão fazendo a mentira, e a mentira é o pai do diabo, como se diz ali nesse versículo bíblico. Como é que pode as pessoas acreditarem nessas criaturas, acreditarem nesses medos, nesses pânicos todos que estão sendo jogados? Como eu digo a vocês, tudo isso faz parte de uma grande engrenagem que está a serviço da manutenção dessas injustiças e dessas iniquidades aqui no Brasil. Meu amigo, minha amiga, você que está aqui no nosso portal, você que se identifica com as coisas que eu estou falando aqui, que outras pessoas também na nossa linha falam, você não está sozinho, você está conectado com aqueles abolicionistas que lutaram mundo afora, especificamente aqui no Brasil, contra esse tipo de injustiça, esse tipo de massacre contra seres humanos. Você está do lado dos religiosos, do bem no mundo inteiro, que estendem a mão em solidariedade a uma pessoa que está precisando. Você é uma pessoa que se insurge contra a ignorância que provoca a violência. Você se insurge contra todas as ferramentas que aprofundam as desigualdades sociais. Então, você não está sozinho. O problema é que a gente está lutando contra um monstro que se aperfeiçoou também através dos tempos. Nós não estamos numa era primitiva. Todas as ferramentas, e a principal delas, que foi a dominação da alma das pessoas, né, do intelecto das pessoas, da inteligência, da razão das pessoas, esse monstro age com muita eficiência. É por isso que eu sempre combati aqui o comportamento dos grandes veículos de comunicação, que são sócios dessa história toda. A maneira mais cínica e mais eficaz que eles têm para conseguir sequestrar essas pessoas do ponto de vista da sua ação política é de fingir que eles são contra e de também provocar nessas pessoas o sentimento de antagonismo. Ficam ali se apresentando como inimigos quando, na verdade, estão todos convergindo para os mesmos interesses, os interesses econômicos. A gente tem que ter essa clareza para ajudar a gente a ter firmeza, para a gente ir para o sol, a gente conversar com as pessoas, a gente pegar um vídeo como esse aqui e lembrar para as pessoas o que aconteceu no Brasil, qual era a situação real que estava acontecendo aqui, qual era o comportamento real que o presidente da República tinha. Quantas vezes eu salientei isso aqui no nosso portal, você que nos acompanha há tanto tempo, né? Você que está com a gente aqui desde o comecinho. Quantas vezes eu disse que essas cenas que estão colocadas nesse vídeo que eu mostrei aqui deveriam ser colocadas para o povo brasileiro, porque isso faria com que o atual presidente da República ele não estivesse disputando a eleição, ele estivesse preso, ele estivesse cumprindo uma pena por tudo aquilo que aconteceu no Brasil. Infelizmente, é essa a luta, é esse o ambiente que a gente tem, mas a gente tem que acreditar numa coisa que está acontecendo agora. Nós somos maioria do povo brasileiro. Muitas pessoas não votarão, mas as que estão se conectando nesse processo são pessoas que, na sua ampla maioria, entendem que o Brasil não pode ficar na situação
que essa gente colocou no rumo que colocou. E a gente tem que cristalizar isso, a gente tem que fazer com todas as pessoas que pensam como nós, ou próximos de nós, que essas pessoas se manifestem no próximo dia 30. É por isso que eu estou aqui. E eu acredito muito que a gente vai conseguir, tá bom, gente? Então, olha só, não fiquem em desespero as pessoas que estão sendo bombardeadas por essas informações, essa sanidade, pesquisa eleitoral, análises que a gente vê. Não, nós temos que ir para o sol, arregaçar as mangas, conversar com as pessoas e ganhar essas eleições no próximo dia 30, tá bom? Vamos fazer isso, temos 10 dias aqui, o nosso portal vai se dedicar exclusivamente para esse fim, tá bom? Um grande abraço, até o nosso próximo encontro, gente. Força!